internet isso é muito automático, que é o que eu, assim, o meu vídeo que viralizou no TikTok, que foi quando as minhas redes sociais cresceram, foi falando de educação positiva, né? Que é a educação respeitosa, que é sobre quebrar o ciclo. Então, eu cresci numa casa que a gente apanhava, que gritava, que ficava de castigo e tudo A gente mais. era raiz, né, velho? Raiz, Eu gente, apanhava pra raiz, cacete, velho. apanhava. Eu Nossa. falo que hoje em dia é muito fácil ser criança, porque hoje você não apanha mais. Meu pai, ele batia cortando as sílabas, velho. Minha mãe Puxando tirava a a orelha. fivela da cinta e deixava num tamanho bom e falava assim, ó, essa aqui é só pra bater. Essa aqui é só pra vocês apanharem, pra, assim. pra fivela não me machucar. Hoje Beleza. tá fácil demais. Se eu fosse criança hoje, tava igual os menininhos aí já investindo na bolsa, de tão fácil que tá. E aí, automaticamente, quando você tem uma criação assim, o padrão, falo porque eu vejo na internet e convivo, óbvio, com mães que batem e tudo mais. É a gente reproduzir como a gente foi criado. Então, infelizmente, né, tem a pergunta aqui, o que eu mudaria? A Valentina apanhou, eu gritava, era aquela mãe normal, mãe anos 90, raizona, mãe raiz. anos 90. Até uns 3 anos dela. Então, assim, eu brigava, batia. E aí, depois eu comecei... Vários fatores me fizeram mudar. Primeiro, medo da adolescência. Porque eu falei, se eu não mudar agora, eu tô fodida. Porque a adolescência não é fácil. Eu sei que eu dei muito trabalho também. Então, eu fiquei com muito medo. E eu lembrei de tudo que eu passava. Como eu me sentia. Eu não queria que ela se sentisse assim. Então, aí eu fui atrás de educação positiva, estudar, entender e tentar começar a aplicar. Porque também não é tão fácil você ler lá e falar, acolher a criança, olhar no olho dela quando você tá puta da vida. Não dá. E você quer espancar a criança, porque é isso que você sente. Você sente, tipo, eu vou matar essa criança. Então, tem que trabalhar a paciência. É difícil, mas deu certo. Tá dando. Dentro da sua questão de influência, né, na maternidade do TikTok, o que as mães procuram, às vezes, no seu conteúdo, quando você fala basicamente do TikTok, do assunto maternidade? Como que é a interação? Como que é o engajamento? A Como maioria... que você se destacou aí, né? Na verdade, eu criei minha conta para falar com as mães e para falar sobre aplicando educação positiva mesmo sendo uma mãe estressada. Porque eu via muita mãe que trabalha com isso falando sobre a calma. Elas passavam muita calma. E eu pensava, mas eu não sou calma. Como que eu vou aplicar educação positiva se eu não sou calma? Elas nasceram assim, eu não sou assim. Então, eu quis mostrar uma pessoa normal que conseguiu não bater na filha, não gritar e tudo mais. E aí, eu queria falar com as mães. Só que o meu público vieram os filhos. Então, assim, eu tenho um público de mães, mas meu público, a maioria, são os adolescentes e as crianças. Então, eles começaram a relatar como eles se sentiam, como eles eram tratados, os traumas que eles têm, o que eles não podem fazer. Então, muitas vezes eu recebo pergunta assim, se a Valen quisesse namorar, o que você faria? E eu ficava assim, por que eles querem saber tanto, né, da Valentina? Depois eu percebi que não é sobre a Valentina. Eles estão passando por essa situação. Sobre eles. E eles querem ajuda para falar com os pais. E aí eu também falo... Aí eu acabo usando isso para falar pro meu público de mães, né? E eu falo mães, porque assim... Eu sempre falo, eu não pego exceção. A maioria são as mães que estão lá criando. Então eu falo para as mães, né? Então eu uso o exemplo deles para falar para as mães. Se a gente não mudar, quem tá sofrendo são eles. Então você não pôs um filho no mundo para sofrer. A obrigação do filho não é estar aqui para te obedecer, para fazer suas vontades. E as mães me procuram muito para conseguir lidar e não perder a paciência. Meu filho me responde, meu filho não me obedece. E aí eu sempre falo para elas, a gente que muda quando a gente aplica educação positiva não é a criança. Não é que ela te obedece, você começa a entender isso.